Bom, meus queridos alunos do segundo ano, pessoal da segunda série do ensino médio do Colégio Promissor, estou com saudades imensas de vocês. Esse é o primeiro de um conjunto de videoaulas que nós vamos gravar em condições de amadorismo total, na minha residência, com a câmera digital, certo, de um celular, e utilizando uma televisão com um notebook. Nós vamos trabalhar da melhor forma possível que nós pudermos para abordar de forma didática e pedagógica adequada os conteúdos que vão encerrar o nosso primeiro bimestre letivo. Bom, meus queridos, no primeiro momento nós trabalhamos com vocês a chamada mecânica, certo, dos sólidos, a parte de estática. A estática do corpo rígido e a estática do ponto material. Fizemos um volume de exercícios, nós transpusemos para a plataforma Mentor listas de exercícios. Eu postei já as duas resoluções dessas listas de exercícios e eram conteúdos que nós já tínhamos abordado em sala de aula. O que nós vamos fazer agora é abordar a segunda parte do conteúdo programático do primeiro bimestre letivo da segunda série do ensino médio, que é a chamada mecânica dos fluidos, que vocês contêm todos os conteúdos na sua apostila e também na plataforma Mentor. O que eu fiz? Esses slides, perfeito? Eles apresentam um grande volume de informações e eu não consigo postá-los na plataforma Mentor, nem enviá-los por e-mail, dado ao grande número de dados que eles contêm. Perfeito, meus amigos? Então, eu elaborei alguns resumos temáticos com as informações mais significativas e elas são disponibilizadas para vocês na plataforma Mentor. Então, vocês podem acompanhar esses conteúdos pela apostila e pelos resumos temáticos de mecânica dos fluidos postados na plataforma Mentor. Paralelo a isso, eu vou gravar uma série de videoaulas abordando todos os aspectos significativos da mecânica dos fluidos utilizando e os meus slides. Perfeito, meus amigos? E ao utilizar esses slides, eu vou postar esses vídeos no meu canal do YouTube. Eu não consigo postá-los na plataforma do colégio, no canal do YouTube do colégio, porque eu teria que mandá-los por e-mail. E eles comportam uma memória muito grande e eu não consigo enviar por e-mail. Então, por e-mail, certo, para o colégio, para que ele possa postar na plataforma do colégio, no canal do YouTube do colégio, irão alguns vídeos pequenos. Os maiores, eu vou fornecer o link para que vocês acessem no meu canal do YouTube. Tranquilo, meus queridos? Perfeito? Então, agora o que nós vamos fazer, o pessoal da segunda série do ensino médio? Nós vamos começar um conteúdo novo para vocês, que é a chamada mecânica dos fluidos, numa primeira unidade que nós vamos chamar de introdução à mecânica dos fluidos. Dentro dessa primeira unidade, nós vamos trabalhar o que estuda a mecânica dos fluidos, o que são fluidos e as suas principais características e algumas propriedades físicas dos fluidos, como, por exemplo, meus amigos, a chamada massa específica, peso específico e pressão. Eu preciso que vocês, quando acompanharem essa aula, aonde o meu dedo ou a minha vareta de instrução apontar, que vocês foquem na atenção, para que vocês não se percam observando o slide como um todo. Perfeito, meus queridos? Então vamos começar então. Primeiro, o que é a mecânica dos fluidos? A mecânica dos fluidos é a divisão da mecânica que trata especificamente do estudo dos fluidos, ou em repouso, em condição estática, ou em movimento, em condição dinâmica. Quando eu tenho a água escoando por um aqueduto, o óleo escoando por um oleoduto, o gás escoando por um gasoduto, eu tenho um fluido em condição dinâmica, um fluido em movimento. E esse estudo nós chamamos de fluidodinâmica ou hidrodinâmica, se for especificamente para a água. Tranquilo? É o estudo dos fluidos em movimento. Quando a água escoa, por exemplo, numa torneira, esse estudo disso eu chamo de hidrodinâmica. Se for um outro fluido, eu chamo de fluidodinâmica. Já quando eu estudo a água em repouso, certo, numa caixa d'água, ou, por exemplo, o óleo contido dentro do reservatório de óleo em repouso, eu tenho um fluido em repouso. E esse estudo eu chamo de fluidostática ou hidrostática. A fluidostática e a fluidodinâmica, ou hidrostática e hidrodinâmica, são subdivisões da mecânica dos fluidos, que estuda os fluidos em repouso ou em movimento, em condição estática ou dinâmica. Afinal de contas, certo? Por que é importante estudar a chamada mecânica dos fluidos? Porque ao estudar a mecânica dos fluidos, nós podemos entender por que objetos que pesam centenas ou milhares de toneladas, como é o caso de navios, conseguem flutuar. Perfeito, pessoal? Como é que um submarino ele consegue submergir e ele consegue emergir? Perfeito? Ou manter-se a uma determinada profundidade? Como funcionam dispositivos hidráulicos, como por exemplo o macaco hidráulico, elevador hidráulico, a prensa hidráulica, que consegue, através do chamado princípio de Pascal, elevar um corpo como um automóvel de 2, 3, 4 toneladas. Como é que se dá a vazão de fluidos dentro de um aqueduto, se for água, de um oleoduto, se for o óleo, ou de um gás,
de um gasoduto, se for o gás, lembrando que esses fluidos exercem pressão, têm uma velocidade de escoamento, apresentam uma certa vazão, que é o volume de líquido que passa pela secção transversal de um condutor num certo intervalo de tempo, perfeito? E com isso nós podemos entender, por exemplo, o funcionamento e os projetos dos aquedutos, dos gasodutos, dos oleodutos. Então a mecânica dos fluidos é algo extremamente importante para o estudo, né, da nossa tecnologia e do nosso cotidiano. Ao estudar a mecânica dos fluidos, nós entendemos como, por exemplo, o sangue exerce pressão nos nossos vasos sanguíneos, seja a pressão venosa, a pressão arterial, ok? Então é extremamente importante estudar os fluidos. Bom, meus amigos, se a mecânica dos fluidos estuda os fluidos em condição estática e dinâmica, o que é um fluido? Fluido nada mais é do que toda substância líquida ou gasosa, ou seja, não sólida, capaz de escoar, capaz de fluir. Quando eu pego um copo de água e jogo na parede, a água escoa, ela é um fluido. Quando eu pego um copo de óleo e jogo na parede, o óleo escoa, ele é um fluido, perfeito? Então toda substância, o conjunto de substâncias, perfeito? Que não é sólida, é líquida ou gasosa e que é capaz de sofrer escoamento, ou seja, de fluir, é um fluido. Perfeito, gente? Os fluidos, eles são estudados através de uma série de grandezas físicas, uma massa específica, o peso específico, a pressão, a viscosidade, a tensão superficial. Quando você estuda os fluidos, sejam líquidos ou gasosos, eles apresentam uma forma variável. A água, ela tem o formato do recipiente que o contém. A água dentro de uma panela tem o formato de uma panela. A água dentro de um pinico tem o formato de um pinico. Tudo bem? Um gás também tem o formato do recipiente que o contém. Então os fluidos não têm forma fixa, eles têm forma variável. E o volume de um fluido, certo, gente, né? Ele é normalmente fixo se você mantiver a temperatura e a pressão constante, se ele for um fluido líquido. Se for um fluido gasoso, um gás, ele ocupa um volume que é o volume do recipiente que o contém. Se você aumentar o volume do recipiente que contém um gás tende a se expandir e aumentar o seu volume, tornando-se menos concentrado e mais rarefeito. Outra característica significativa dos fluidos, além de apresentarem forma variável, é que eles não oferecem resistência quanto às chamadas forças tangenciais da sua superfície. Se você aplicar uma força tangencial à superfície não perpendicular, o fluido normalmente tende a sofrer escoamento, ou seja, a fluir. Perfeito, meus amigos? Vamos abordar algumas características dos chamados fluidos gasosos, perfeito? Os fluidos gasosos são formados por partículas que estão em movimento de alta velocidade e em um movimento caótico, completamente desordenado. Normalmente a distância entre as moléculas, os átomos ou os íons que formam um fluido gasoso, essa distância ela é considerável, ela é grande. Então as moléculas estão muito afastadas dentro de um gás uma das outras. Isso explica por que um gás apresenta forma e volume variável. Lembrando que a forma de um gás é variável, o seu volume é variável, e o volume de um gás é o volume do recipiente que o contém. Se você aumentar o volume do recipiente que contém o gás irá se expandir, ocupar todo o recipiente, tornando-se menos concentrado e mais rarefeito. Outra característica importante dos fluidos gasosos é que, como as moléculas dos gases estão muito afastadas uma das outras, perfeito? Existe muito espaço para que elas sejam aproximadas ou para que elas possam se afastar. Com isso eu posso dizer que os fluidos gasosos apresentam grande expansibilidade, sofrem uma fácil expansão, e grande compressibilidade, sofrem uma fácil contração, diminuição de volume por aplicação de uma pressão externa. Perfeito, meus amigos? Ou seja, os fluidos gasosos, além de apresentarem forma e volume variável, e apresentarem grande expansibilidade e compressibilidade, eles são sujeitos a grandes variações de volume quando submetidos a pequenas variações de temperatura e pressão. Perfeito? Seja o fluido gasoso, certo? Aqui, por exemplo, uma mistura de gases como ácido sulfúrico, sulfeto de hidrogênio, oriundo de uma erupção vulcânica, ou, por exemplo, gases presentes na atmosfera, como a nossa atmosfera, que é constituída por 78% de gás de nitrogênio, 21% de gás oxigênio, 0,9% de gás argônio e 0,1% de outros gases, todos esses gases têm essas características. Se vocês observarem aqui, num gás, à medida em que eu aumento a pressão sobre um gás, como as moléculas de um gás elas estão em movimento caótico e estão muito afastadas uma das outras, existe espaço para que elas se aproximem. Por isso que os gases sofrem grande, o que, pessoal? Grande compressibilidade e também grande expansibilidade. Se eu diminuo a pressão, um gás se expande. Se eu aumento a pressão, o gás se contrai. Eu também posso variar o volume de um fluido através do fluido gasoso através da temperatura. Se eu diminuo a temperatura, normalmente um gás, certo, diminui o grau de agitação das moléculas, as moléculas se aproximam, ele sofre uma contração de volume. Se você aumenta a temperatura, o gás tende a aumentar o seu volume. Perfeito, gente? Desde que ele esteja dentro de um recipiente que tenha uma superfície elástica, que possa comportar esse aumento ou diminuição de volume. Os fluidos líquidos. Os fluidos líquidos também são formados por partículas, só que elas se movem de um modo menos caótico
né, do que no estado gasoso. E as partículas estão muito mais próximas uma das outras do que no estado gasoso. Por isso, você diz que a distância média entre as partículas do estado líquido, nos fluidos líquidos, ela é muito menor do que no estado gasoso. Perfeito, pessoal? Por isso que eu digo que é muito difícil comprimir um fluido líquido. Os fluidos líquidos são praticamente incompressíveis, porque as moléculas estão muito mais próximas entre si do que essas moléculas estariam se estivessem na forma de um fluido gasoso, ok? Se eu pegar uma seringa de injeção, eu consigo comprimir o ar contido dentro da seringa de injeção. Agora, isso até um determinado volume. Se eu encher de água, eu não consigo comprimir a água dentro de uma seringa de injeção, desde que eu esteja vedando o seu orifício inferior da seringa. Perfeito, gente? Uma característica importante, os fluidos líquidos, além de serem incompressíveis e apresentarem partículas com uma menor velocidade e uma menor distância entre si do que os fluidos gasosos, os fluidos líquidos apresentam forma variável, certo? Mas um volume constante, desde que você mantenha constante a temperatura e a pressão. Normalmente, né, nós trabalhamos, quando trabalhamos com os fluidos líquidos, com um conceito que será explorado mais tarde, quando vocês vierem estudar a chamada fluidodinâmica ou fluidos em movimento, que é a chamada tensão superficial. Não é? Quando o inseto ele fica sobre a superfície e ele não afunda, é porque a força-peso exercida em cada uma das patas do inseto, ela não é suficiente para quebrar essa atração entre essas moléculas, perfeito? Decorrente dessas chamadas ligações de hidrogênio, ok? Vocês estudarem química, chamadas pontes de hidrogênio. Isso diz que a água tem uma certa tensão superficial, ela resiste a uma determinada força, entendeu, né? Aplicada sobre uma superfície líquida e que essa força, certo, tem que ser considerável para que afaste as moléculas de água e esse corpo penetre na água. Tranquilo, meus amigos? Bom, nós agora vamos trabalhar com vocês a mecânica dos fluidos, imaginando um fluido hipotético, um fluido teórico, chamado fluido ideal. Esse fluido ideal seria um líquido ideal ou um líquido perfeito, que ele teria algumas características que nós admitimos para facilitar a descrição dos fenômenos associados aos fluidos, ok? E essa descrição, ela baseia-se nas seguintes considerações. Primeiro, o fluido ideal, que é um líquido imaginário, hipotético, ele é literalmente incompressível, ou seja, ele não sofre variações de volume, seja qual for a pressão aplicada sobre ele. Segundo, admita-se que a viscosidade dele, a resistência de um fluido ao seu deslocamento, nesse fluido ideal, certo? Ao seu escoamento, ela é extremamente pequena, ou seja, você admite que as partículas elas se deslocam umas sobre as outras praticamente sem atrito. Você admite que esse fluido ideal, né, ele possui um volume definido, ele é incompressível diante da aplicação de força sobre ele, ok? Ele não adere à superfície, porque se admite que a viscosidade dele é praticamente nula, tudo bem, né? E se admite que quando ele está em equilíbrio, as forças que atuam sobre ele são perpendiculares às paredes do recipiente que o contém. Essas são as características desse fluido ideal, desse fluido chamado imaginário ou hipotético, no qual nós vamos basear as equações que serão trabalhadas com vocês, ok? Muito bem. A primeira grandeza que nós vamos apresentar, que nós usamos para caracterizar os fluidos, chama-se massa específica. Massa específica. É a velha densidade que você já conhece lá dos estudos de química. Tudo bem, gente? Só que tem uma pequena diferença que nós já vamos ver em seguida. O que é a tal da massa específica? Massa específica, representada pela letra grega ρ, é a relação, é a divisão, é o quociente entre a massa de um fluido e o volume por ele ocupado. Então eu posso dizer que a massa específica é o quociente, certo, entre a massa de uma substância ou um conjunto de substâncias, tudo bem? E o volume ocupado, certo, por essa substância ou esse conjunto de substâncias. Se eu dividir a massa de um fluido pelo seu volume, eu tenho a sua chamada massa específica, representada pela letra grega ρ. Massa no sistema internacional eu vou medir em quilograma e volume em metro cúbico. Fora do sistema internacional eu também posso medir em grama e centímetro cúbico, perfeito? Para transformar de quilograma para metro cúbico, para grama por centímetro cúbico, basta pegar o valor em quilograma por metro cúbico da chamada massa específica ρ e dividi-la por 1000. Ou o contrário, se eu quero transformar um valor de grama por centímetro cúbico, certo, para quilograma por metro cúbico, eu o multiplico por 1000. Quilograma por metro cúbico é a unidade de medida da massa específica, da chamada densidade de um fluido, no Sistema Internacional de Unidades. Grama por centímetro cúbico é a unidade de medida da massa específica no sistema CGS, centímetro grama segundo. Então não se esqueça, se eu tiver um determinado corpo, sistema físico, que apresenta um certo volume e apresenta uma certa massa, se eu dividir a massa pelo volume desse sistema físico, eu tenho algo chamado massa específica, ou em alguns casos podemos chamar de densidade desse sistema físico. Algumas observações importantes, meus amigos, certo, né?
Quando você faz a análise dimensional da massa específica, o que é a massa específica, Rô? É a relação entre a massa e o volume de um determinado material, certo? Se eu medir a massa em quilograma e o volume em metro cúbico, essa massa específica será medida em quilograma por metro cúbico, quilograma por metro elevado a -3, porque eu sei que quando eu tenho um expoente num denominador e ele passa para o numerador, ele muda de sinal, perfeito? Essa equação dimensional eu não vou abordar agora, porque vocês vão estudar uma análise dimensional. Lá no terceiro ano nós vamos abordar o que é essa tal de análise dimensional. É bom lembrar que a densidade de um corpo, certo, né, ou fluido, é o quociente sempre entre a massa e o volume. Então densidade é praticamente, do ponto de vista de cálculo, igual a calcular a massa específica. Massa específica e densidade são coisas muito parecidas, certo? Em que você utiliza a mesma equação para calculá-la. Eu tenho um material que apresenta um certo volume, ele detém uma certa massa, a relação entre a massa e o volume eu chamo de densidade do material ou massa específica do material. É importante observar o seguinte, não, olha só. A densidade é uma característica do corpo que depende do material do qual isso é feito e do volume ocupado pelo mesmo. A massa específica está relacionada com a substância em si e a densidade está relacionada com o corpo. Imagine o seguinte, eu tenho uma esfera de alumínio. Se essa esfera for maciça, eu digo que a densidade do alumínio, ou massa específica do alumínio, é igual à densidade da esfera. Acabam sendo iguais. Agora, se a mesma esfera, a mesma bola de alumínio, ela for oca, ela tem ar dentro. Então a densidade da esfera, certo, não será igual à densidade do alumínio, porque ela tem ar dentro. Então densidade é a palavra que eu uso para representar a relação entre massa e volume quando eu trato de um corpo. Agora, quando eu quero me referir ao material que forma o corpo, eu não uso o termo densidade. O mais adequado é usar massa específica do material que forma o corpo. Professor, eu não entendi direito. Vou tentar explicar de novo. Certo, né? Imagine que esse objeto aqui, que representa um mergulhador de alta profundidade, ele seja completamente feito de um mesmo material e ele seja maciço. Então eu posso dizer que a densidade desse corpo é igual à densidade do material, que é a relação entre a massa e o volume. Agora, se ele for oco, gente, por dentro, ele tiver ar dentro dele, ele significa que a densidade desse corpo não é só a densidade desse material, é a densidade do ar também. Será uma média da densidade do ar que está aqui dentro com a densidade do material que forma esse corpo. Perfeito? Então, nesse caso, se ele for oco por dentro, a densidade do corpo não é igual à densidade do material que forma esse corpo. Perfeito? Ela terá que ser levada em consideração como uma densidade média do ar que está aqui dentro e a densidade do quê? Do material que forma o corpo. Então, massa específica é uma relação entre a massa e o volume, e eu uso isso para representar a densidade do material que forma o corpo. Se o corpo for maciço, densidade do corpo e massa específica são iguais. Se ele não for, são diferentes. Muito bem. Alguns exemplos aqui, ó, certo, né, de massa específica são características da substância que forma o corpo. O ar atmosférico, certo, tem uma densidade específica de 1, quer dizer que 1 metro cúbico de ar atmosférico tem uma massa média de 1 kg. A amônia tem uma densidade específica, o gás amônia, de 0,59. Isso significa que 1 metro cúbico de amônia tem uma densidade de 59 kg. Perfeito, meu amigo? Aquilo que eu observei para vocês, ó, quando o corpo é maciço e homogêneo, ou seja, ele é inteiríssimo, não tem nada dentro dele, certo? Não tem ar dentro dele, não é oco por dentro, e ele é homogêneo, sempre feito do mesmo material, a sua densidade D coincide com o valor da massa específica ou da substância que constitui o corpo. Aqui eu tenho um cilindro, ele é maciço e ele é feito de alumínio. Então, nesse caso, a densidade do cilindro é igual à densidade do alumínio, ou seja, a massa específica do alumínio. Aqui eu tenho um cilindro feito de alumínio, só que oco por dentro. Neste caso, a densidade do cilindro, como eu havia explicado, ela é diferente da densidade do alumínio, ou seja, é diferente da massa específica do alumínio. Muito bem. Gente, como os fluidos não tem sentido falar que eles são ocos, para os fluidos, certo? Não há distinção entre a densidade e a massa específica. Densidade é uma relação entre a massa e o volume. Massa específica é uma relação entre a massa e o volume. Se for para um fluido, líquido ou gás, densidade de um gás é a mesma coisa que massa específica do gás. Densidade de um líquido é a mesma coisa que massa específica do líquido. Muito bem. O que é peso específico? Aqui eu tenho um corpo que possui um certo volume. Ora, esse corpo possui uma massa que sofre a ação da força da gravidade. Então esse corpo ele exerce sobre o chão uma força-peso. Quando eu divido a força-peso, certo, do corpo exercida pelo corpo sobre o chão em direção ao centro do planeta, pelo volume por ele ocupado, quando eu divido a força-peso pelo volume por ele ocupado, eu tenho uma grandeza física chamada peso específico. Como o peso é medido em Newton e volume é medido em metro cúbico, no Sistema Internacional de Unidades, o peso específico será calculado como em Newton por metro cúbico. Se eu medir
o peso específico, que é a relação, que é a divisão entre a força-peso e o volume, não no Sistema Internacional de Unidades, mas no sistema CGS, centímetro, grama, segundo, o peso será medido em DINA, que é uma unidade de força, e o volume será medido em centímetro cúbico. Normalmente nós trabalhamos peso específico em newton por metro cúbico. Massa específica é a relação entre a massa e o volume, medida em quilograma por metro cúbico. Peso específico é a relação entre a força-peso, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade, dividido pelo volume do corpo, medido em newton por metro cúbico. Bom, meus amigos, algumas observações sobre peso específico. Como eu disse para vocês, se eu for calcular o peso específico, o peso específico é uma relação entre a força-peso que o corpo apresenta e o volume que ele ocupa. Ele é medido em newton por metro cúbico. Essa equação dimensional será trabalhada no terceiro ano com vocês. Existe uma relação entre peso específico e massa específica? Existe, veja só. Peso específico é uma relação entre a força-peso e o volume. O que é força-peso lá da primeira série do ensino médio? É o produto e a multiplicação da massa pela aceleração da gravidade. Aqui onde tem força-peso eu escrevo massa vezes a aceleração da gravidade. O que é massa dividido por volume? Massa dividido por volume é o peso é a massa específica, é a densidade. Então onde tem m sobre v, eu vou escrever ρ. Então essa equação ficaria peso específico é igual, no lugar de massa sobre volume, eu escrevo massa específica ou ρ, vezes a aceleração da gravidade. Conclusão, o peso específico, que é a relação entre a força-peso e o volume, será igual à densidade ou massa específica de um fluido, que é a relação entre a massa e o volume desse fluido, vezes a aceleração da gravidade. Muito bem. Todo fluido, ele exerce uma certa pressão. Tudo bem? Vamos então relembrar alguns conceitos associados à pressão. O que é pressão? Pressão é uma grandeza física escalar, portanto ela não é vetorial, ela não tem uma orientação em termos de direção e sentido, e ela expressa o quociente, a divisão, a relação entre a força aplicada perpendicularmente a uma superfície e a área dessa superfície. Veja, essa força está sendo aplicada nessa superfície de forma perpendicular, forma 90 graus com uma superfície. Se eu dividir essa força em newtons aplicada sobre essa superfície de forma perpendicular, ortogonal, forma 90 graus com a superfície, pela área da superfície, temos uma grandeza física chamada de pressão. Perfeito? No Sistema Internacional de Unidades, nós medimos a pressão em newton por metro quadrado. Força é medida em newton e a área é medida em metro quadrado. 1 newton de força aplicado numa área de 1 metro quadrado traduz uma pressão que no Sistema Internacional de Unidades nós chamamos de Pascal. 1 Pascal, em homenagem ao grande físico e matemático Blaise Pascal. Perfeito, gente? Então, o que é pressão? Pressão é a grandeza física escalar que expressa a divisão, quociente, a relação entre a força aplicada perpendicularmente a uma superfície formando 90 graus com a superfície e a área dessa superfície. Como eu vou medir pressão no sistema internacional? Em newton por metro quadrado, ou seja, em pascal. Se eu estiver trabalhando no sistema CGS, certo? Centímetro, grama, segundo, raramente é trabalhado, nós medimos a força em DINA e a área em centímetro quadrado. 1 DINA por 1 centímetro quadrado é uma unidade de pressão chamada de bária. 1 bária. Perfeito, gente? Algumas observações importantes sobre pressão. Quando nós aplicarmos uma força sobre uma superfície e essa força for inclinada em relação à normal à superfície, professor, o que é normal? É uma reta imaginária que forma 90 graus com a superfície. Aqui eu tenho a normal com essa superfície que forma 90 graus. Em vermelho eu estou aplicando uma força F que forma um ângulo θ com essa normal. Então essa força F ela não é perpendicular, é inclinada. O que é pressão? Pressão é a razão entre a força perpendicular e a área em que essa força é aplicada. Então essa força aqui, se eu projetá-la na normal, esse eixo aqui eu chamo de eixo Y. Então eu tenho a chamada Fy. O que é Fy? Fy é a projeção da força F na direção normal à superfície. É a projeção da força F no eixo Y, lá do primeiro ano. Quando eu projeto essa força F na normal, quando eu projeto a força F no eixo Y, eu tenho o chamado Fy. Então a pressão seria o Fy, a força perpendicular à superfície, dividido pela área. Gente, você consegue ver um triângulo aqui? Consigo, professor. Isso aqui o que é do triângulo? É a hipotenusa. Então F é a hipotenusa do triângulo. Isso aqui o que é? É o cateto adjacente ao ângulo. É o cateto com o ângulo. Lá no primeiro ano, certo, né? O SOHCAHTOA, né? Que dizia que seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, que nós usamos agora muito em mecânica dos sólidos e em estática, ao estudar o equilíbrio do ponto material. O Fy, que é a força F aplicada ou projetada na direção normal à superfície, ele é o cateto adjacente a esse ângulo. Então o Fy seria a hipotenusa desse triângulo aqui,
FY seria a hipotenusa desse triângulo F vezes o quê? O cosseno desse ângulo. Perfeito? Então, nessa equação onde está FY, eu escrevo F vezes cosseno θ. Então, se eu tiver uma situação em que eu tenho uma força inclinada, certo? Para calcular a pressão exercida por essa força sobre uma determinada área, eu não pego a força e divido pela área. Eu pego a força, multiplico pelo cosseno do ângulo formado entre a força e essa normal, esse ângulo θ, e divido pela área. Isso apenas quando a força for inclinada. Se a força for perpendicular, basta fazer força sobre área para calcular pressão. Tudo bem? Esse sujeito aqui, o evangelista Torricelli, que viveu entre 1608 e 1647, foi um gênio, ele foi discípulo do famoso Galileu Galilei. Ele trouxe grandes contribuições ao estudo da pressão atmosférica e foi ele quem criou o primeiro barômetro. Como é que funcionava esse barômetro? Ele colocou um tubo cheio de mercúrio, perfeito, né? Sobre uma vasilha contendo mercúrio, tudo bem, né? Emborcou. E o que aconteceu aqui, pessoal? Aqui foi gerado vácuo, uma região sem ar. A pressão atmosférica, ela exerce o quê? As moléculas do ar atmosférico, elas colidem contra a superfície de mercúrio, aplicando uma certa força sobre essa área, fazendo com que essa coluna de mercúrio se eleve. Pela altura da coluna de mercúrio, você pode medir o quê, pessoal? A pressão exercida pelo ar. Foi assim que ele construiu um chamado barômetro, medidor de pressão, baros, pressão, metro, medição, e uma vez que foi ele o inventor desse barômetro, chama-se barômetro de Torricelli. Nada melhor do que uma animação. Então, no barômetro de Torricelli, nós medimos a pressão atmosférica pela altura da coluna de mercúrio, em milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio. Perfeito, meus queridos? Olha a ilustração, olha o que ele fez. Mercúrio, um tubo, vai pegar o mercúrio, vai colocar dentro desse tubo, encher, vai pegar um recipiente, colocou mercúrio, vai aqui, certo, né, emborcar, e viu que ao nível do mar, o que aconteceu ao nível do mar aqui em uma cidade como Florianópolis, por exemplo, São José, que a pressão exercida pelo ar atmosférico sustenta uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de mercúrio ao nível do mar. Repetindo de novo, olha como é que foi feito o procedimento para construir um barômetro de Torricelli. Veja que o ar atmosférico sustenta uma coluna cuja altura é 76 centímetros de mercúrio. Então, meus queridos, no Sistema Internacional de Unidades, para medir pressão, que é a razão entre a força perpendicular a uma superfície e a área dessa superfície, eu vou medir em Newton por metro quadrado, é o famoso Pascal. Tudo bem, gente? Né? Opa, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Aqui é o nível do mar em Florianópolis, certo? A pressão exercida pela coluna de ar, ela corresponde a uma atmosfera, que naquele barômetro de Torricelli produz uma altura cuja coluna é 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 10 na quinta pascais. O que é um pascal? Um pascal é 1 newton de força aplicada numa área de 1 metro quadrado. Um pascal é a força, ou melhor, é a pressão decorrente da situação em que é aplicada uma força de 1 newton perpendicular a uma superfície de área de 1 metro quadrado. Então, nesse exato momento, eu, Marcos Aurélio, em Florianópolis, estou sujeito a uma pressão de 1 atmosfera, ou seja, a uma coluna de mercúrio, certo, sustentada no barômetro Torricelli de 76 centímetros de altura, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 10 na quinta pascais, ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado. Nesse exato momento, o meu corpo está sujeito a 100 mil newtons de força por metro quadrado. Isso corresponde a 760 torr, tudo bem que nós já vamos discutir com vocês o que é, ou aproximadamente 1 bar. Algumas unidades para medir pressão, nós citamos, além do Pascal, nós temos o atmosfera, que é a pressão exercida por uma coluna do ar ao nível do mar, certo? Que sustenta uma coluna de mercúrio de 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio, tudo bem? Os meteorologistas, eles utilizam uma outra unidade chamada de bar, certo? Um bar corresponde aproximadamente à pressão de uma atmosfera ou 100 mil pascais, 100 mil newtons por metro quadrado, 10 na quinta newtons por metro quadrado. Bar vem de baros, que significa pressão. 1 milibar é 10 a menos 3 do bar, pessoal, ou 10 a menos 3 do atmosfera, tudo bem? Outra unidade utilizada para medir pressão é o Torricelli, tá? Abreviado por Torr. Um Torricelli nada mais é do que uma pressão que sustenta uma coluna de mercúrio de 1 milímetro. Então, um Torricelli, corresponde a 1 milímetro de mercúrio em termos de pressão, ou aproximadamente 1,33 vezes 10 ao quadrado pascais, ou newtons por metro quadrado. Quando você vai num posto de gasolina e você vai calibrar os pneus, eles calibram o pneu, certo, pessoal? Não em um mostrador lá, ele calibra o pneu normalmente não em newton por metro quadrado, em pascais, nem em atmosferas, nem em torr, nem em bar, nem em milímetro de mercúrio, nem em centímetro de mercúrio. Eles utilizam uma unidade lá que se chama de... Eles chamam essa unidade para medir pressão de PSI. O que significa PSI? Um PSI, gente, é quando nós aplicamos uma força perpendicular,
tudo bem? De 1 libra numa área de 1 polegada quadrada. Quando nós aplicamos uma força de 1 libra numa área de 1 polegada quadrada, nós temos uma pressão de 1 PSI. Tudo bem, pessoal? Né? Por que PSI? Vem do inglês pound square inch. Significa 1 pound de pressão, 1 libra, numa área de... O square inch significa de 1 polegada quadrada. Então, quando nós aplicamos uma força de 1 libra, ou 4,448 newtons, numa área de 1 polegada quadrada, ou 6,45 vezes 10 menos 4 metros quadrados, eu tenho uma pressão de 6,9 vezes 10 na terceira newton por metro quadrado, ou 1 PSI. É por isso que os mostradores, certo, nos postos em que você calibra os pneus, medem ou expressam a medição da pressão em PSI, pound square inch, libra por polegada quadrada. Tudo bem? Com isso nós terminamos a nossa primeira abordagem, certo, conceitual sobre mecânica dos fluidos, né? Isso aqui é só uma brincadeira para vocês lembrarem, perfeito, gente? O nosso querido Aquaman, né, certo? Associado com a mitologia grega e romana, o deus do mar, o Poseidon e Netuno, né? Como isso está presente na nossa vida, na famosa mitologia envolvendo Iemanjá, Undina aqui no Brasil, as sereias, ok, pessoal, né? E lembrando que sempre a água, que é o nosso principal fluido, é a fonte da vida, uma vez nós somos constituídos por 70% de água, praticamente. E 2/3 da superfície terrestre, ou seja, 362 milhões de quilômetros quadrados, são cobertos por água. Perfeito, gente? Essencial para a vida. Bom, eu preciso então agora que vocês, com calma, com tranquilidade, vejam esses slides quantas vezes forem necessárias, essa apresentação e essa videoaula, ok? Consulte o resumo temático envolvendo a unidade 1 e 2 que está lá fornecida para vocês, ok? E ao mesmo tempo, tentem fazer os exercícios da apostila. Logo postaremos outros vídeos. Um abraço, estou com saudades de vocês.